Salve galera do canal, Keres Miminho, aqui é o professor Pablo Jamil, tudo bem com vocês? Hoje vou inaugurar aqui uma série que vai se estender dentro do canal. Meu canal Keres Miminho discute bastante política e hoje eu vou discutir um livro, tá? Um livro de um autor que todo mundo no Brasil conhece, este livro do Ciro Gomes aqui, ó, que é o livro Projeto Nacional, Dever da Esperança, tá? Você olha aqui, ó, Dever da Esperança, beleza? Este aqui é o livro que o Ciro lançou em 2019, praticamente, que ele terminou de escrever. Aí, essa minha edição é de 2020. E o que nós temos aqui? Uma visão do Ciro Gomes a respeito do Brasil. E isso é praticamente, este livro é praticamente uma síntese de tudo aquilo que ele falou durante a propaganda eleitoral dele, tá? Bem, antes de eu começar a discutir o livro, já quero falar para você, clica aí para você fazer a sua inscrição no canal e ative as notificações, beleza? Assim você me ajuda e eu continuo produzindo conteúdo para este canal. Outra coisa que eu vou falar, eu sou um grande fã do Ciro Gomes na perspectiva de sagacidade que ele tem, né, para falar sobre os mais diversos assuntos, tá? O Ciro é uma pessoa que eu gostaria de trazer para o meu podcast, que é o Jamilcast. Vocês que me seguem já conhecem, é lá do meu outro canal, do canal Pablo Jamilk. E nesta obra há insights muito inteligentes. Eu tenho algumas críticas à obra também e eu vou falar sobre tudo isso neste vídeo. Então, se você ainda não leu o livro, aqui fica uma recomendação. Vou fazer uma espécie de resenha sobre este livro. Então, ele vem com a proposta de esclarecer neste livro qual é o projeto nacional que ele prevê para o Brasil. Eu preciso avisar o leitor já que o livro é um pouco circular. O que significa isso? É muito comum você pegar em cada capítulo o Ciro falando algo que ele já disse num capítulo anterior. Ele é circular basicamente em 3 pontos. No ponto em que ele cita a experiência dele em Sobral, certo? E a experiência como governador do Ceará, isso ele fala pra danar na obra, o que, a meu ver, descredencia um pouco um projeto para a presidência da República. Por quê? Eu sei que ele cita os exemplos e tudo mais, e ele tem ali, ele é bastante como é que eu posso dizer? É bastante autorreferente, né? Autoindulgente, talvez, até mesmo. É uma obra em que ele fala muito sobre o trabalho que ele fez, mas ele costuma falar sobre as obras boas que ele fez, né, a participação boa dele dentro da gestão pública, apenas como governador do Ceará. E isso fica muito circular no livro. Quer dizer, ele vai dar um exemplo, ele fala, quando eu fui governador do Ceará, entendeu? E fica só nisso, como se a carreira política dele, o resto da carreira política não contasse muito, né, ou que ele não quisesse falar sobre isso. Então esse é um ponto bastante circular. Outro ponto bastante circular é a crítica ao rentismo, que, na minha visão, é uma crítica inteligente, mas aquilo que ele fala no livro, esse é um dos pontos de crítica que eu vou fazer, é algo, a meu ver, pelo menos como ele propôs aqui, pueril, tá? Que eu já vou desenrolar esse assunto aqui para vocês entenderem, mas essa crítica ao rentismo que ele faz é interessante, mas é muito circular. Ele menciona isso diversas vezes até você cansar. E outra coisa que ele menciona até você cansar, o terceiro ponto, que é bastante circular, é o fato de ele comentar diversas vezes a respeito do governo do PT e das falhas do governo do PT. Então, se você enxugasse essa parte circular da obra, ó, nós temos aqui um livro, eu estou desconsiderando aqui os agradecimentos, as notas, estou pensando no conteúdo, com 261 páginas. Você teria facilmente, se você enxugasse essa circularidade, 190 páginas de livro, tá? Então, já é um aviso para o leitor que vai encontrar isso aí, tá bem? E também, de certa forma, a técnica
que o Ciro utiliza para escrever essa obra é baseada numa técnica de bate e assopra. Como assim? Ele vai falar sobre o histórico do Brasil. Então ele vem e pau, bate em todos os defeitos, em toda aquela parte ruim que nós já conhecemos, e ele se alonga falando sobre os números e sobre as partes ruins. Depois ele propõe as soluções. O problema, e aqui fica eu vou falar isso de uma forma muito... vai parecer muito arrogante, mas não é arrogante, é uma crítica do leitor, tá? Que isso chegue ao Ciro de qualquer forma. Quando ele for rever o livro, ele tem que entender que a parte em que ele quer trazer esperança, porque é esse o dever de esperança, em que ele quer trazer esperança, tem que ser mais longa do que a parte em que ele está descendo o porrete. Por quê? Porque ele fala sobre os números, sobre o atraso, sobre o entreguismo, sobre a venda da Embraer. Ele fala sobre tudo isso. E depois, quando ele vai traçar as soluções são muito curtas e sem muito desenvolvimento, sem muito aprofundamento. Que é exatamente o que acontecia, por exemplo, quando você assistia ao debate de que o Ciro participava. Ele falava sobre os pontos negativos. Na hora de falar sobre as soluções e sobre aquilo que deveria ser feito, ele falava muito resumidamente. E essa fala muito resumida, né, não apresenta a profundidade que o próprio Ciro Gomes tem para discutir os assuntos. Tá? Eu vou trazer alguns passos aqui importantes, alguns pontos importantes a meu ver no livro. Quando você tem lá na página 43, no capítulo Brasil, um sonho interrompido, ele diz: não há outra solução. Se quisermos nos industrializar, temos que ter soberania, um sistema de defesa forte, desenvolvimento de tecnologia própria, serviço de inteligência sofisticado e, principalmente, como forma de sustentar tudo isso, assumirmos como inadiável a tarefa de construirmos uma poupança interna. Eu acho esse insight genial, tá? Porque ele está falando sobre a fronteira tecnológica, que é uma barreira que o Brasil precisa romper em relação à produção, à produtividade, à indústria nacional, e também está falando sobre a necessidade de uma poupança interna, para que nós consigamos um lastro econômico muito mais sólido, para conseguir fazer as nossas regulações de moeda, evidentemente, e também ele fala sobre essa necessidade de termos soberania, um sistema de defesa forte e de inteligência e contra-inteligência. Por quê? Porque hoje nós vivemos praticamente sob aquilo que os Estados Unidos ditam, né? No sentido de que veja como a internet funciona, veja como esses sistemas funcionam e veja a pressão que os Estados Unidos, por meio de seus órgãos, entre aspas, de defesa, colocam em outros países quando o interesse econômico deles está em jogo. Beleza? Então ele fala, por exemplo, aqui sobre a renda per capita. Olha que interessante isso que ele traz na página 44. Embora o PIB per capita seja um bom indicador da riqueza de um povo, ele não diz nada sobre como essa riqueza é distribuída. E aqui ele desfaz uma grande falácia que nós costumamos ver nos últimos anos, que é: o PIB do Brasil cresceu. Mas não importa o PIB do Brasil crescer se a distribuição da riqueza continuar extremamente desigual. E ele continua: o Brasil tem especificidades que não se encontram em manuais de economia. Aqui a renda média não significa muito, pois dá a temperatura média de um paciente cujos pés estão no forno e a cabeça na geladeira. Nossa desigualdade sempre foi uma das mais cruéis do mundo, fruto do nosso passado escravista. Ele tem razão nesse ponto. Quando ele fala que não adianta você observar exclusivamente o PIB de um país se você tem uma distribuição de renda extremamente desigual. E quando eu falo de distribuição de renda, não vá você ser um burro e pensar assim: ah, o Pablo está falando de socialismo. Não é para você ser assim tão banzé, cara. Quando eu falo para você sobre distribuição de renda, é sobre como é que essa riqueza que é produzida no Brasil e que cada vez aumenta, quando nós pensamos nessas perspectivas de produto interno bruto, como é que isso chega ao povo, que é partícipe disso também, certo? Aí,
existe um ponto muito importante que ele vai falar sobre a cultura do rentismo no Brasil. O rentismo, basicamente, eu vou tentar dizer isso de uma forma simples, sem tentar aprofundar conceitos de economia e tudo mais, é aquele povo que vive sem necessariamente o trabalho, né? É aquele povo que vive explorando renda. Como assim vive explorando renda? Tem um valor X de capital, pega esse capital, coloca nos bancos e vive de renda, vive da renda, né, proveniente dos valores multiplicados dos coeficientes que os bancos possuem. E isso só existe porque o Brasil é um paraíso para os juros compostos. E é isso que faz muita gente viver de atividade que não é necessariamente o seu trabalho, é viver de rentismo. Eu não estou falando de você que pegou R$ 1.500 e colocou lá num CDB. Eu não estou falando disso. Eu estou falando daquela galera que tem uma fortuna, estou falando de gente que tem 100 milhões, tá? O cara recebeu uma herança de 100 milhões quando era bem novo, foi aconselhado deixar isso no banco e viver da renda passiva. E é justamente disso que ele está falando. Enquanto nós tivermos uma classe rentista tão forte no Brasil e que vive por causa da especulação, quer dizer, os juros aumentam, esses coeficientes aumentam, a renda passiva dessa galera aumenta. Enquanto existir isso no Brasil, o Brasil continuará sendo o paraíso dos rentistas. Qual é o problema disso para um país? Num país em que você tem taxas de juros que sobem a galope, você estrangula a população. Por quê? Porque aquele trabalhador que precisa, por exemplo, financiar um carrinho, financiar a compra da sua casa, pegar um empréstimo para saldar as dívidas, ele vai ficar mergulhado no quê? Nos juros. Então, tudo aquilo que ele paga excessivamente vai para o lucro dos bancos, que é distribuído para os seus rentistas, né? Para as pessoas que estão investindo ali. E ele propõe que uma das formas de você recuperar a nossa saúde econômica e o nosso trabalho e a pujança do Brasil é você acabar com o rentismo. E na minha opinião é por isso que o Ciro nunca recebe grandes apoios. Eu não estou falando que essa ideia seja ruim. Essa ideia, na verdade, é ótima. Essa ideia, na verdade, é uma ideia muitíssimo interessante. O problema é o seguinte: quem são os grandes milionários, bilionários do Brasil? São as pessoas das grandes corporações que boa parte da sua parcela de capital é investida nesses princípios rentistas. Então, enquanto você tiver esses como os detentores de poder, porque detêm o poder econômico, como aqueles que comandam o Brasil, a despeito das figuras políticas, ele nunca vai receber um apoio para poder chegar até o posto de presidente da República e tentar, com um passe de mágica, acabar com o rentismo. Ele bate muito nessa questão, mas, na minha opinião, essa é a questão pueril. Por quê? Porque você tem uma casta de políticos no Brasil, que é uma casta extremamente privilegiada e que vigia os próprios interesses em detrimento dos interesses da população. Como é que você acha que essa mesma casta que recebe, por exemplo, doações de campanha de grandes banqueiros, de gente milionária, como você acha que essa galera vai apoiar alguém que queira acabar justamente com aquilo que garante a eles a manutenção de uma vida tranquila baseada em multiplicadores, né, indexados nas taxas de juros? Não dá, né? Então isso eu acho um pouco pueril. Ele traz aqui na página 124 uma estratégia para o futuro, falando sobre o projeto nacional dele, em que ele sugere recuperação do Estado, né? E a recuperação do Estado passaria pela superação do rentismo, a reforma tributária, e aí ele fala na reforma tributária sobre simplificação, desoneração da produção do investimento, o aumento da poupança interna e a justiça fiscal. Todas são palavras muito bonitas que ele não vai acabar explicando dentro do livro como fazer, nem quais seriam as propostas, certo? Isso eu achei que faltou.
Tá bom, Ciro? Quando você for ampliar o livro, nem que você faça em 2 tomos ou que esse livro vá para 500 páginas. Você tem que explicar isso aqui, irmão. Tem que explicar isso aqui, porque tá solto no livro. Reindustrialização. E daí aqui ele traz a ideia de que é preciso coordenar um projeto de industrialização, né? Falando de áreas como política de ciência, tecnologia, inovação, financiamento, compras governamentais e criação de uma nova geração de empreendedores. Revolução educacional, que aqui vem a minha grande crítica, porque ele não discute como seria feita. Toda vez que eu vejo o Ciro falar sobre educação, existe uma coisa que ele repete ad eternum, que é a seguinte: é preciso acabar com a decoreba. Mas fica nisso aí, certo? Fica nisso aí. Ele não desenvolve uma ideia a respeito disso. É preciso desenvolver, Ciro. Então você tem que falar, é para acabar a decoreba, e qual é a forma alternativa? O que é que você sugeriria? Como serão as avaliações? Como será a tradição de escrita? Como serão os ingressos nas universidades? Como será uma nova educação infantil? Como ficaria o ensino fundamental? Como ficaria o ensino médio? Como ficaria a reformulação dos parâmetros curriculares nacionais ou da nossa base nacional de conteúdos, né, a serem ministrados? Quando você fala de revolução educacional, não basta você falar que tem que acabar com a decoreba e trazer a tecnologia para dentro da sala de aula. Eu trabalhei em escola que tinha lousa digital e o caralho e não fez diferença nenhuma. Ainda era decoreba. Então, não é bem assim. Certo? Um aluno com celular na mão é simplesmente uma pessoa a mais jogando joguinho na sala de aula. Quando você vai falar sobre revolução educacional, você precisa pegar gente que tenha amparo acadêmico para falar sobre isso. Porque todo mundo gosta de falar sobre educação, mas a educação é um castelo de cartas. Dependendo da cartinha que você mexe ali ou que você coloca em cima, desmorona tudo. Tá? Então tem que ter cuidado com isso, e isso não está bem desenvolvido no livro. E fala também de agregação de valor ao produto rural, não ao produtor rural. Interessante quando ele fala sobre o produtor rural, que ele vai falar sobre uma necessidade de reforçar o pequeno produtor, algo com que eu concordo, né, de fato e há muito tempo. Então, assim, o livro é bastante interessante, apesar disso que eu falei, de autorreferente, traz insights muito interessantes. Quando ele fala sobre financiamento para pessoa física também é legal. Ele traz várias críticas à forma como a esquerda está sendo conduzida hoje. Uma das melhores críticas está na página 209, em que ele fala que alternativamente encontra hoje uma esquerda forjada no ambiente pós-maio de 1968, que trocou a pauta econômica da luta de classes pelas pautas identitárias e com resultado se afastou ainda mais dos anseios da classe trabalhadora. Isso aqui eu vejo de uma forma muito inteligente, e é bem verdade. Uma grande parte da esquerda hoje abandonou a pauta da luta de classes, a luta econômica, aquela que colocava o trabalhador em primeiro plano, para adotar pautas identitárias que aumentaram a clivagem social e a distância entre as pessoas. E em vez de conseguir o projeto original, que era uma unificação do povo, está conseguindo uma separação do povo em nichos ou castas, que são divididas por discursos, o que é extremamente complexo quando se pensa num projeto de unificação de nação. Então, na página 209, ele traz uma crítica bastante inteligente. Tá? Quando ele fala sobre tributação, eu dou um destaque ao que ele traz na página 223, quando fala sobre o imposto sobre as heranças e as grandes fortunas lá nos Estados Unidos. Vale a pena você ler para entender um pouquinho sobre isso. Então, essa é uma resenha desse livro aqui, tá? Do Ciro Gomes, o Projeto Nacional Dever e Esperança. Se vocês quiserem adquirir o livro, eu posso deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo. Vale a pena ler, foi uma das minhas leituras do ano de 2022. Uma leitura agradável, rápida, você termina esse livro aqui se você tiver
com o tempo, e em um dia e meio você termina a leitura, uma leitura detida, tá? Mas vale a pena. Gostou? Então deixa o like aí, compartilha esse vídeo, deixa os seus comentários, suas impressões. Se você lê o livro também, por favor, deixa aí os seus comentários. E também sugira o próximo livro para eu discutir aqui no nosso canal Queres Miminho ou o próximo tópico. Um abraço e até mais!